Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo Quineia Renda Imobiliária, o KNRI11. Vamos ver as movimentações aí e a performance do fundo em fevereiro de 2023, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, tá? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você fazer uma leitura aí mais detalhada ou simultaneamente aqui conosco, tá? E também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância, também visite nossa área de membros e veja as vantagens de você ser membro. Pelo bem pequenininho você consegue ajudar a gente a continuar nosso trabalho. Vamos lá então. Relatório do Quineia, renda imobiliária, fevereiro, né? Um fundo que a gente acompanha todos os meses aqui no canal, não poderia ser diferente aí no mês de fevereiro, já que a gente viu aqui que já tem alteração na vacância do fundo, a gente vai ver que movimentações foram essas. E para quem não conhece o fundo, é um fundo de lajes corporativas e galpões logísticos, considerado um fundo do segmento de tijolo, né? Então, um fundo híbrido de tijolo, né? Investe em dois segmentos. E também é um fundo bilionário, né? Quase 4 bi de patrimônio, 245.800 cotistas na sua base. Eu não sou cotista do fundo ainda, tá? Mas eu acho um excelente fundo de tijolo para você investir no longo prazo. Claro que não é nenhuma indicação, não sou analista para isso, mas eu também analiso como investidor em fundos imobiliários, né? Ainda não tive uma oportunidade de preço realmente de mercado para entrar aí no fundo, né? Um fundo que tem desde 2010, se eu não me engano, né? A gente vai ver mais para baixo aqui. Fundo aí já bem maduro no mercado, né? Bem diversificado, né? Para quem gosta, tem estratégia de investir em fundos de tijolo diversificados. E o Quineia, estude aí o Quineia que você vai ver que ele é um fundo que tem uma característica muito forte na diversificação de inquilinos e de imóveis. Bom, um fundo que tem um valor patrimonial acima de R$ 660, reais, né? Já atualizado aqui em fevereiro de 2022, de 23. E o valor de mercado fechou fevereiro a 137,26, né? E atualmente em março está sendo negociado em torno de 135, 136 reais a cota. Tá? E o fundo, como eu falei aqui, está com uma vacância de 3,09%, né? Aumentou um pouquinho, né? Vacância aqui em elevação, aumentou um pouquinho em relação a janeiro, e também acompanhando aqui a vacância financeira do fundo. Bom, vamos mais para baixo aqui, a gente vai ver os comentários do gestor acerca dessa vacância, inclusive, né? Fevereiro, ele fala que teve eventos importantes, né? Aconteceram eventos importantes em fevereiro. Uma delas foi a venda da participação do fundo de 76,7% do centro de distribuição Bandeirantes por quase 300 milhões de reais. O fundo então teve aí uma valorização, é, resultou num ganho de capital de 40%, né? Mas o fundo vai receber isso parceladamente, né? Então o recebimento vai ser 25% no ato, então recebeu já 25% aí, provavelmente aqui no dia 25 de fevereiro, e 11% vai receber em julho de 23 e o restante em 142 parcelas, então em torno aí de 66%, 64%, né, do saldo devedor. O saldo devedor, 64%, vai receber em 142 parcelas a partir desse mês de março. E considerando essa venda, os efeitos dessa venda, o fundo já prevê aí, a partir de fevereiro, uma distribuição em torno de 95 centavos por cota, que é um incremento superior a 45% nos rendimentos mensais desde janeiro de 2021. Então, é essa crescente, né? Superior, inclusive, à inflação, né? Do período. Bom, em relação à carteira de inquilinos, tiveram algumas movimentações no Botafogo Trade Center, a Kepel Fels, acho que é isso que fala, e um andar do edifício Bela Paulista pela empresa a Debitare. Então tiveram essas duas locações, né, nesses dois imóveis, só que também tiveram desocupações que foram maior do que as ocupações, né? Desocupação da M4U, nos andares desse mesmo Botafogo Trade Center, onde a Kepel entrou, né? E a empresa Polirex no edifício Madison. Então teve aí um saldo maior, visto aqui a vacância aumentou no período. Então, considerando essas movimentações, ele fala sobre a vacância física e financeira aqui, né? Então, a gente já comentou sobre isso. E mais para baixo a gente verifica
que o fundo falou lá no dia 17 de fevereiro a respeito do atraso do aluguel referente, né, a lojas Marisa, né, que também está com problema aí no mercado, como a gente já está aí meio que sinalizando para o mercado, lojas Marisa também com atraso no aluguel de competência de janeiro aí do fundo, o que equivale a 4% da receita total dos imóveis do fundo. Então, uma relevância muito grande aqui dentro do KNR11, né, considerando que o fundo tem quase 100 cotistas na sua base, um só representa 4%, realmente tem aí uma relevância muito grande. E o fundo então está acompanhando de perto os desdobramentos envolvendo a empresa, defendendo o interesse do fundo. Bom, vamos mais para baixo aqui, a gente verifica né, o que o fundo faz aqui no relatório em relação às emissões, as participações nas emissões. O fundo já fez 7 emissões, então tem aqui as rentabilidades, né, de cada emissão. Então, quem entrou na última emissão pegou um valor mais alto aqui, só não pegou um valor mais alto do que a quarta emissão em 2013, mas visto o tempo transcorrido aqui nesse período aí já de 10 anos, né, a pessoa já teve uma rentabilidade, quem entrou nessa emissão já teve uma rentabilidade de 75%. Quem entrou com um valor um pouquinho menor aqui já em 2021 não teve tempo hábil, né, então está com uma rentabilidade mesmo assim positiva de 1,05%. Então, essa aqui é só um comparativo que ele faz, né, em relação à rentabilidade dentro das emissões. Então, aqui tem as informações do fundo, vai distribuir aí e vai pagar amanhã, inclusive, dia 14 de março, 95 centavos por cota, 1,25% é a taxa de administração e gestão, que é pago para a Intrag, que é a administradora, e a gestora é a Quineia Investimentos, fundo que teve início lá em agosto de 2010, então tem partindo para o 13º ano aí de existência e não tem taxa de performance. Bom, vamos mais para baixo então, falar aqui sobre a negociação e liquidez no mercado. O fundo tem uma boa liquidez, mas que segue em queda nessa liquidez média aí, mas apesar que fevereiro teve menos dias úteis, menos dias da bolsa funcionando, né? Então teve uma reduzida inclusive aqui no volume médio diário para em média de 3 milhões de reais de volume de negociação em fevereiro, né, por dia. Fundo que tem normalmente um volume legal, né, mas é um fundo que não tem muito giro, né? Quem tem a cota do fundo geralmente leva aí para o longo prazo, né? E acaba não tendo aí uma negociação tão alta comparado ao tamanho do fundo, que é de quase 4 bilhões de patrimônio líquido. O portfólio do fundo, então, tem 20 propriedades, né? São 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Fundo que está concentrado no Sudeste, né? Mais aqui no estado de São Paulo também, de 63%. Logístico é a principal receita, né? Onde vem os principais contratos, que na maioria são atípicos, 54%. E escritórios, 46%. Está aí nos escritórios, que na maioria são os contratos típicos aqui, né? Normalmente tem essa correlação. Os contratos de logística, normalmente, os contratos têm aí uma cláusula de atipicidade, né? Normalmente são imóveis adaptados aí ao usuário, né? Então tem aí essa atipicidade dentro dos contratos, que dá uma garantia maior, né, no recebimento aí dos aluguéis até o final do contrato, diferente que nos contratos típicos, que são regidos pelo Código Civil. Receita por índice de reajuste, IPCA a maioria, né, 63%, e 37% é indexado ao IGPM. Mais para baixo a gente verifica aqui a relação ao cronograma de vencimento dos contratos, a maioria vence só a partir de 2027, 56%, e nas revisionais 16% vai ser revisada agora em 2023. Na vacância teve uma alta, então na vacância a gente verifica aqui, né, as movimentações das locações não foram maiores do que as desocupações, então o fundo teve aí uma alta na vacância de em torno de 0,80%. Absorção das carências, então o fundo também tem essa previsão de absorção. Em março não tem previsão nenhuma, né? A absorção é zero de absorção das carências, mas tem aí até setembro. Expectativa do fundo é recompor a sua receita com os descontos ou as carências concedidas em alguns contratos, né? E na vacância financeira, está mais concentrada nos imóveis do Rio de Janeiro, né? Todas as vacâncias aqui, como a gente verifica, são de lajes corporativas, concentradas, mais aqui relevante
no estado do Rio de Janeiro, que ainda está aí tendo uma recuperação mais vagarosa, né, do que o estado de São Paulo, por exemplo. Na vacância por portfólio, então a gente verifica que, como eu falei, no logístico não tem vacância, a vacância está concentrada nos imóveis de lajes corporativas. Tá? O fundo tem mais de 95 inquilinos, como ele menciona aqui. Dentro do segmento, a maioria é comércio e indústria, então a indústria tem uma relevância maior, como a gente verifica aqui, em 40%, né? Teve uma alta aí na indústria, né? Que era mais equilibrada a indústria e comércio. E a gente verifica as localizações dos contratos, né? Dos imóveis, na verdade. Né? Então tem aqui a maioria em São Paulo, né? São os 7 edifícios, 7 não, são 8 edifícios comerciais, né, no estado de São Paulo, mais 6 centros de distribuição ou imóveis logísticos no estado de São Paulo. Minas Gerais tem um de cada e no Rio de Janeiro são 3 edifícios comerciais e um centro de distribuição. Então tem essas localizações aí, aqui são os imóveis, né? Então baixa o relatório aí, faça aqui uma leitura mais detalhada para saber onde estão as vacâncias do fundo, né? Te verifique que, por exemplo, vacância financeira de quase 25% está concentrada aqui no edifício Rocha Verá, em São Paulo, né? Então tem aqui uma concentração maior de vacância financeira e todos aqui estão mencionando a vacância financeira e não a vacância física, tá? Então a gente verifica que quase 30% está no Bela Paulista, então você consegue identificar onde estão ali as maiores vacâncias do fundo, qual a participação também no fundo nesse imóvel, né? Então você consegue aqui verificar qual a relevância de cada imóvel dentro do portfólio, né? Então, como a gente falou lá em cima, né? Um dos locatários que está aí com atraso é a Marisa, ó. Marisa que ocupa um centro de distribuição, né, em Itaquaquecetuba, acho que é assim que se fala, Itaquaquecetuba, São Paulo. Contrato atípico, tá? Não tem vacância financeira a princípio, né? Mas aí a Marisa com atraso no pagamento do aluguel. Então tem uma relevância muito grande, 4%, né? E a única alavancagem que o fundo tem é no imóvel de Cambreúva, né? Provavelmente o último a ser adquirido, né? Com um valor muito alto aqui, ó, 639 milhões e meio de reais foi a aquisição, locado para lojas Renner. Então, monoinquilino, né? Tem aí uma relevância bem grande, né? Dentro aí do portfólio do fundo, são quase 180 mil metros quadrados. E o fundo tem ali uma alavancagem pequena, né? 150 milhões, em comparação, né, ao tamanho do fundo, é menos de 5% praticamente, menos de 4%, né, de alavancagem que o fundo tem atualmente. E aqui as informações contábeis, então, o fundo que tem uma receita potencial de 28 milhões e meio de reais, com as vacâncias atuais, o fundo deixa de receber quase 2 milhões de reais e as carências ainda, o fundo também deixa de receber 678 mil reais e a receita então recebida com competência de janeiro, recebida em fevereiro, né, já que eu analiso aqui para distribuição é a receita pelo regime de caixa, então é essa competência de janeiro de 23, 24 milhões e 700. Teve uma receita não recorrente de 1 milhão 163, né? Então, fundo aí com uma receita de 24 milhões e 700. Mais para baixo a gente verifica os recursos disponíveis para distribuição. Então tem aqui toda a DRE organizada, né, aqui para cálculo da distribuição. Então o fundo teve receitas aqui para o regime de caixa de 22,3, receita de aluguéis antecipados 2,3 milhões, receita financeira de 1,3, normalmente é onde o caixa fica aplicado, né, lucro na venda de ativo 21 milhões, que foi aqueles 25% provavelmente, né, recebido no ato pela venda lá daquele imóvel que a gente citou lá em cima. Tem as despesas condominiais, né, despesas com IPTU, e outras despesas de 3,8 milhões, que normalmente aqui é despesa administrativa, despesa com o administrador e com o gestor, é a maioria aqui desse valor, tá? Porque normalmente é com base no patrimônio líquido, né? De valor de mercado, inclusive. É uma taxa com base nesses valores muito grandes, então acaba tendo ali uma apropriação dessa despesa bem mais alta, né? Resultado mensal foi de 43,5 milhões, então o fundo fez uma reserva de 20 milhões e meio, vai distribuir aí ao longo do período, né, do primeiro semestre, já que tem que obedecer a questão da distribuição dos 95% mínimo de caixa,
Então provavelmente o fundo vai distribuir aí, manter os 95, né, como ele falou, para esse semestre, e provavelmente no ajuste semestral vai ter uma distribuição maior, porque o valor aqui foi bem alto, né, desse lucro da venda. Então é interessante aí ficar atento nessa distribuição mais relevante agora nesse semestre. Aqui a composição do rendimento semestral, então tem ali toda essa questão aí da composição dos resultados e da distribuição, né, de 95 centavos. Fundo que vinha distribuindo aí já próximo aos 95, né, 91, né, 91, 91, e agora tem ali 85%, 85 centavos por cota para ser diluído e distribuído nos próximos 4 meses, né? Então provavelmente vai ter um dividendo aí mais alto, um provento mais alto lá em junho, né? Pago em julho. Aqui é o fluxo de caixa do mês, né? Então encerrou aí a 132 milhões de reais, aumentou bastante por conta justamente da venda do ativo, né? E mais para baixo a gente verifica que a cota patrimonial teve aí uma valorização de 0,08%. Então aumentou aí 0,08% em cima do fundo que é bilionário. Foi uma valorização de em torno aí de 3 milhões de reais. Então é isso, relatório gerenciado KNRI 11, fundo híbrido de tijolo. Fundo interessante, né? Tem aí acompanhado o valor da cota. E sempre quando a cota cai demais, eu estou sem dinheiro para comprar. Então a gente também tem que ter essa malícia, né? O mercado às vezes não ajuda, né? Então a gente está querendo entrar no fundo, mas a oportunidade aparece e a gente não tem dinheiro para poder investir. Mas vamos ficar atento, né? Um fundo interessante. Você que tem uma estratégia de investir em fundos de tijolo diversificado, esse aqui é um dos mais diversificados aí do mercado, né? Então interessante. Eu tenho estudado o fundo já há algum tempo, acompanhando realmente o preço de mercado para aproveitar alguma oportunidade. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você já é cotista do KNRI11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.